Bem-vindos à nossa quarta aula da terceira unidade, onde vamos conhecer os indicadores de performance do Omnichannel. Dentro do contexto das novas tecnologias e do marketing digital, o termo performance significa ações que são focadas em resultado a partir da análise de dados. A performance é a palavra de ordem e objetiva verificar se os investimentos feitos para determinada ação obtiveram os resultados almejados a partir dos indicadores que devem ser propostos antes da realização desta ação para mensurar o desempenho. Para isso, é preciso verificar os dados, bem como analisar e estabelecer insights e, posteriormente, a ação. No caso dos dados, eles se referem às medidas e informações para entender o desempenho do negócio e o comportamento do cliente. A análise, ela é a revisão e a manipulação desses dados para compreender sobre o negócio. E os insights são tendências, hipóteses e conclusões na análise desses dados. E, por fim, as ações, que são decisões tomadas a partir dos insights que foram estabelecidos. Neste contexto, utilizamos indicadores de desempenho, os chamados KPIs ou KPIs, que significam Key Performance Indicator, que são os indicadores que devem ser estabelecidos para verificar e avaliar uma determinada ação. Dessa forma, na estrutura Omnichannel, podem ser determinados indicadores, tanto para os canais online como para os que são offline. Existem softwares que auxiliam na análise desses dados e no processamento de insights para que os gestores, os varejistas, possam tomar as melhores decisões quanto ao uso dos canais. No caso do online, ele pode medir visitas a sites, pedidos, campanhas de comunicação e ainda conversas nas redes sociais, permitindo uma melhor compreensão desses perfis de clientes, possibilitando gerar melhores vendas e aumentar a satisfação, então, desse cliente. No caso da medição offline, ela se torna mais complexa nesse processo porque, no caso de uma integração de canais, algumas pesquisas realizadas pelos clientes vêm dos canais digitais. E assim é preciso alinhar uma mensuração que leve em consideração essa questão. E por isso, então, a importância de ajustar as etapas para que seja possível medir o processo como um todo e não apenas por canal. Como a mensuração online é de mais fácil realização, ela pode ser aplicada em uma fórmula que leva em consideração, no caso, as vendas, o tráfego, a taxa de conversão e a média dos valores de transação, que são assim distribuídas conforme essa fórmula que vocês estão observando. Vendas é igual a tráfego vezes taxa de conversão vezes valor médio de transação. As vendas, nesse caso aqui, se referem ao valor de varejo das vendas, nos caixas online. O tráfego são os visitantes no site ou no aplicativo. A taxa de conversão significa o número de pessoas que fazem o pedido em relação à porcentagem daqueles que visitaram o site. E o valor médio de transação é, então, o valor médio medido de cada pedido. A medida das vendas é de baixa complexidade, onde toda atividade deve ser projetada para aumentar o valor e o número de vendas por meio dos caixas online. Já falando do tráfego, pode ser aumentado com a comercialização ou com a melhora, então, nas estratégias de marketing, por exemplo, utilizando recursos diretos e fácil, para influenciar essa métrica, sendo considerada também uma medida de baixa complexidade. No caso da taxa de conversão, a otimização dessa taxa de conversão, ela pode ser feita de forma gradual, com pequenas alterações que levam um certo tempo para serem desenvolvidas, implementadas e para ver, então, os resultados.
Ela é uma métrica importante para quem busca melhorias contínuas, portanto, de mais alta complexidade. Quando a gente fala do valor médio da transação, ela é uma medida, de complexidade também. A grande questão é que para melhorar o valor médio de transação pode levar tempo, mas também eu posso usar promoções, algumas estratégias de merchandising que podem melhorar também aí, ou múltiplas compras, ofertas, complementos, outras ações para melhorar aí essa medida. Essas métricas que nós vimos então, podem variar dependendo dos recursos empregados. E é possível então melhorar os dados obtidos, as análises realizadas e com isso os insights e ações que também podem ser aperfeiçoadas. Levando em consideração, então, os KPIs, o KPIs offline, fica mais difícil de mensurar dentro dessa jornada de compra que é estabelecida pelos canais, já que muitos consumidores não estão apenas realizando suas transações nas lojas físicas, e muitos já vêm influenciados pelos próprios canais digitais. Desse modo, existem duas medidas que nós vamos colocar que podem ser essenciais no caso desses canais, que são os visitantes, pessoas que entram na loja, e também as vendas, que são itens e transações realizadas. Para estabelecer os KPIs Omnichannel, é um grande desafio, pois além de juntar os indicadores que podem ser estabelecidos por canal, é preciso também integrar essa mensuração pela jornada completa do consumidor. Assim, é preciso saber como e onde ela começou, o percurso realizado e a preferência por alguns canais. Assim, é possível destacar 3 KPIs que podem ser utilizados para avaliar a estrutura de compra no Omnichannel. O primeiro é a taxa de conversão entre os canais, que significa o quê? Mensurar como se estabelece o fechamento da compra, independente de qual canal que ela tenha começado. É preciso confirmar se houve de fato essa conversão, ou seja, se ela fechou a compra. E isso só vai ser possível se houver o quê? Um cadastro do cliente e, por meio dessas informações, um rastreamento das buscas realizadas e do pedido que foi feito. Deste modo, alguém que procurou, por exemplo, um produto por meio de um aplicativo, ele provavelmente precisa ter feito um cadastro para entrar, ter ali, colocar alguns dados, que pode ser um documento, ainda um endereço, um e-mail, um telefone. E aí, 2 dias depois, essa pessoa ela resolve, então, ir até a loja física referente a esse aplicativo. Ele procura pelo produto, decide, então, fechar a compra. Se nesse processo forem registrados seus dados, eles devem estar integrados a esses canais físicos. E aí vai ser possível, então, mensurar que um processo que iniciou lá no aplicativo, ele foi convertido na loja. Assim, para a taxa de conversão, importa que a venda que foi realizada, mas não só o cruzamento das informações pode mostrar que uma venda foi pelo Omnichannel. Outro indicador também que a gente tem é o valor vitalício do cliente, o que a gente chama de Lifetime Value, que significa quando um cliente ele pode gerar, quanto que um cliente pode gerar de receita para a empresa, desde a primeira até a última compra, o que significa que mais conversões individuais pode gerar maior fidelidade dos clientes. O cálculo é feito pelo valor médio de compra dos clientes, a quantidade de compras realizadas em média em um período de tempo e que determinam se ele permaneceu fiel. E aí, mais uma vez, esse indicador ele só poderá apresentar essa realidade omnichannel se ele tiver, então, esse processo integrado das informações entre os canais. Por fim, nós temos o último indicador aqui apontado, que é o que a gente chama de Net Promoter Score, que se refere à avaliação feita pelo consumidor em sua jornada de compra, uma escala que vai de 1 a 10, no qual se verifica quanto o consumidor ele recomendaria
pela experiência que ele obteve, os produtos e serviços de uma determinada empresa. Com isso, quanto maior o valor que ele der, mais sucesso na estratégia Omnichannel a empresa, né, vem apresentando. Assim, nós podemos, então, afirmar que os indicadores utilizados para mensurar as ações no Omnichannel podem promover alguns benefícios, como a melhora na fidelização dos clientes, uma entrega de experiência mais completa, maior, né, uma experiência mais completa e também melhor. E assim, nós finalizamos este tópico desta unidade e nos encontramos então na nossa próxima aula. Até lá!